Uma semana após os motins dos policiais militares no Ceará pela falta de acordo com o governo estadual referente ao novo plano de reestruturação salarial, a Secretaria de Segurança Pública contabiliza 170 assassinatos desde a última quarta-feira, dia 19, quando PMs ocuparam os batalhões e cruzaram os braços. Para reforçar a segurança nas ruas, 2.500 soldados do Exército e 300 homens da Força Nacional atuam na capital Fortaleza e interior do estado. O trabalho efetivo das tropas começou no último domingo, dia 23. De acordo com a Secretaria de Segurança, 43 policiais militares estão presos. Dos 43 casos, em 38, os policiais se apresentaram espontaneamente e 5 foram presos. Outros 5 se apresentaram e justificaram suas ausências no trabalho e foram liberados. Os nomes de 61 militares da Polícia Militar do Ceará foram publicados no boletim do Comando Geral em razão da deserção especial, quando o militar deixa de apresentar-se à força em que serve, uma infração que está contida no Código Penal Militar, no artigo 190, que prevê pena de detenção de até 3 meses. Outros 4 PMs já haviam sido presos na semana passada. 3 deles foram autuados pelo crime de motim na última terça-feira, dia 18, após serem flagrados secando os pneus de uma viatura da Polícia Militar do Ceará. Os militares estavam armados no momento das prisões. Um 4º PM foi autuado em flagrante na madrugada de quinta-feira, dia 20, pelo crime de incêndio, com base no Código Penal. No total, 230 policiais foram afastados, estão fora da folha de pagamento e podem, inclusive, serem expulsos da corporação. Quer dizer, o Ceará vivendo aí uma situação caótica do ponto de vista da segurança pública. É lógico que é preciso haver, e já deveria ter acontecido, essa ação do governo no envio desses 2.500 soldados do Exército, embora o Exército não tenha, Gomes, o preparo para atuar no policiamento ostensivo nas cidades, até porque são homens deslocados de outros locais, em sua esmagadora maioria, que nem conhecem a geografia e a topografia local, portanto não teriam como combater o crime como a Polícia Militar consegue fazer. A Polícia Militar é treinada especificamente para isso, independente de conhecer cada palmo, né, do local em que ela faz esse trabalho. São 170 homicídios e ainda tem gente que não valoriza o papel e o trabalho da Polícia Militar. Veja a importância que é. Em um lugar desse, eu não sairia nem de casa, né? Se bem que mesmo em casa, trancafiado e com as grades de ferro e os cadeados e as correntes travadas, você corre risco do sujeito entrar e lhe aniquilar dentro de casa. Então, é preciso que tenhamos um pouco mais de respeito com as polícias militares em todos os aspectos falando. Então, é lamentável essa crise lá no Ceará, né? E essa coisa ainda vai se arrastar mais ainda. E você tem um detalhe, as Forças Armadas, elas foram preparadas para momentos de guerra e não para fazer o policiamento. Certo que ela acaba inibindo, né, pelo volume de pessoas e armamento em determinadas cidades, mas elas só fazem isso durante um determinado período. A partir de um determinado horário, os marginais acabam se sentindo à vontade para fazerem o que bem querem e entendem. Agora, continuando desse assunto, e aí já chamando Luciano e Caio também, para se quiserem comentar, nós já vimos que a presença da Força Nacional de Segurança não inibe a criminalidade, o que presenciamos há pouco tempo do Rio de Janeiro, antes da instalação das unidades de polícia pacificadora, aquela aberração que foram os traficantes correndo com armas nas mãos, e a polícia não podia fazer, ninguém pode puxar o gatilho ali, ninguém pode fazer absolutamente nada. Reportagens a nível nacional onde via o meliante lá em cima de uma laje com uma arma de alto potencial destrutivo, fazendo gestos obscenos, fazendo gracejos, e o soldado do Exército aqui com a arma apontada, não pode puxar o gatilho. Quer dizer, a simples presença da Força Nacional de Segurança não impede que a criminalidade avance. E se ele acionar o gatilho, se abater, o que é que vai acontecer? A própria população... Morreu mais um preto pobre da população, da periferia. A própria população vai estar cobrando como se o elemento que estava lá fosse um cidadão, que na realidade não é. Um trabalhador. É uma pessoa completamente à margem da lei, praticando delitos e colocando em risco a vida de outrem. Logo se pergunta, para que mesmo as Forças Armadas nas ruas?
Marconi, ou as nossas autoridades, já está na hora das nossas autoridades, né, parar e dar uma atenção à segurança pública no país. A insegurança é uma indústria que gera muito lucro. Pronto, exatamente, Marconi. Nós tivemos aqui em Salvador a mudança do Garcia Gomes, né? Que existem os atos de protesto todo ano, né? Camisas, né, da Polícia Civil em forma de protesto. Os servidores do Estado revoltados com o governador Rui Costa. Aliás, aproveitaram Luciano, o momento para protestar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem viu aqui o caso de um cidadão que foi preso em flagrante porque estava com uma fantasia de carnaval muito parecida com a farda da Polícia Militar, mas com folhas de maconha? Verdade. É brincadeira. Aí o outro em cima do Conduzido, trio tá tem uma tatuagem no pescoço, chama a tropa... De BM. Né? Exatamente, de BM, muito bem lembrado, Gomes. Eu estava procurando uma expressão um pouco mais eufêmica, mas você foi extremamente feliz e abreviou. Não é? E não dá nada, o outro foi preso. Mas esse caso E aí é preciso que as nossas autoridades dêem atenção. É preciso dar atenção realmente à segurança pública no país. Esse caso do Ceará é um caso emblemático, porque é o seguinte, essa greve, esse motim do Ceará pode influenciar outros estados. E essa é a grande preocupação dos governadores. Há realmente uma adesão, né, em apoio ao A preocupação é Santana. no ano de eleição, né? Não é nem questão do ano de eleição, é porque o A Ceará... preocupação dos políticos. Não, a questão é maior que isso, porque é o seguinte, o Ceará não tem o menor salário das polícias do Brasil. O problema é esse, existem estados, São Paulo, Rio de Janeiro, a Bahia, que é o menor salário do país, né? Eles pagam abaixo do Ceará. Então, se o Ceará está acontecendo tudo isso com um salário melhor, então, e aí já há foco já de insatisfação nos estados aqui do Nordeste, principalmente Alagoas, Paraíba, a Bahia já teve um motim parecido, né? E terminou de forma até trágica, né? Com um atentado contra o deputado Prisco, que até hoje ninguém descobriu a autoria. Mas há realmente o medo do Dória, o medo do Itzel, de que as polícias, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, né, onde o crime é organizado, se encontra, que a gente sabe que realmente a segurança desses policiais estão à prova praticamente todo dia, de que essas polícias parem, aí vai ser o caos realmente, porque a televisão vai divulgar e vai começar aquela... E aí politicamente ocorre o que você fala, né? Rapaz,